Fala, gurizada, Luiz HQ. Estou aqui com mais um resumo de leituras, com as minhas leituras de setembro dentro do desafio 365 HQs. Eu estou gravando esse vídeo no dia 20 de outubro, então estou bem atrasado, mas enfim, antes tarde do que nunca, né? Mas setembro foi um mês bem cheio, consegui ler bastante coisa. Na realidade, logicamente, foram 30 títulos, né, dentro do mês. Porém, eu consegui ler bastante encadernados, né, histórias longas. Então foi um mês bem cheio. Então vamos lá. Vou tentar ser sucinto aqui, rápido, porque eu infelizmente estou com um tempo bem limitado para gravar. Mas estou tentando agilizar aqui e não queria deixar o registro, né? Enfim, estamos na reta final do desafio aí, mas mais 3 meses, então não poderia deixar de registrar. Bom, trazendo aqui, iniciando com Juiz Dredd vs Aliens, que é uma minissérie que foi lançada pela Mythos há muito tempo atrás, tá? E eu decidi pegar aleatoriamente para ler, e até gostei da história, porém eu só tenho a parte 1, são 2 partes, né? Então eu não me liguei na hora que eu peguei para ler, eu achei que era uma história fechada e não pude concluir assim a história, né? Eu não lembro se eu já tinha lido essa história antes, sinceramente, mas estava na coleção já há alguns anos e achei a história boa, tem uma boa arte, enfim, eu acho que ela é mais focada no Juiz Dredd, né? Até porque o Alien não tem muito que né, desenvolver o Alien como personagem, né? A trama eu achei interessante, a arte eu gostei bastante, mas infelizmente eu não tive a conclusão da história, né? Depois aqui eu li Banner, né, da finada Marvel Apresenta, lançado lá no início dos anos 2000, até tem um formatinho um pouco menor, né, que na época a gente chamava de formato econômico. E Banner é uma minissérie escrita pelo Brian Azzarello e desenhada pelo Richard Corbin. E é uma história bem interessante porque foca justamente no Banner. É uma história isolada, fechada, assim, não tem muita relação com o universo Marvel. E eu até não sei se ela é canônica ou não, acredito que sim, mas ela é bem interessante porque foca no Banner e toda aquela dualidade, né, dele se sentir, né, um monstro, né, por se transformar no Hulk e querer até... foca bastante o desenvolvimento da trama justamente no psicológico do Banner, né, de como toda aquela situação afeta ele e o que ele tenta fazer para, enfim, se livrar justamente do Hulk, né. Muito interessante, gostei bastante da história. Foi uma releitura, né? Eu li ela muitos anos atrás. A arte do Richard Corbin é muito peculiar, né? Ela é bem caricata e bastante expressiva até. E eu acho que combinou bastante com a história, né? Acabei abrindo uma página aleatória. E eu acho que, enfim, tem um certo humor negro aqui na narrativa, um certo de humor também. Então dá pra dar umas risadas assim durante a narrativa. E, enfim, gostei da leitura, acho uma ótima leitura. Não sei se ela já foi republicada pela Panini em algum outro formato, né, capa dura, enfim. Mas com certeza seria uma série interessante de ser republicada, né? Então fica aqui Banner, o registro, Banner, melhor dizendo. Com o fim da minha leitura de Reinado Sombrio, né, da mensal Reinado Sombrio, eu comecei a ler Capitão América e os Vingadores Secretos, que é basicamente uma mensal que foi lançado na sequência, né, do Reinado Sombrio, e eu decidi incluir essa revista no desafio aqui, né, dentro do desafio, justamente porque aqui continua a história lá de Reinado Sombrio na ótica dos Guerreiros Secretos do Nick Fury, né, que era uma história justamente que eu estava lendo lá no Reinado Sombrio. Aí ela continua aqui, e além disso temos, logicamente, histórias do Capitão América e dos Vingadores Secretos, que foi uma nova equipe que foi formada pelo Steve Rogers logo após o final do Reinado Sombrio, né? Então eu li aqui a edição 1, deixa eu colocar aqui, a edição 2, espero que o enquadramento esteja ok aí, gente. A edição 3, que até eu não tinha reparado que é uma capa dupla aqui. Aí, que interessante. Edição 3. Edição 4. Eu li 8 edições, se não me engano. Edição 5. Edição 6.
edição 7 e edição 8. Eu preferi focar no mês de setembro e tentar agilizar algumas leituras justamente dessas mensais, então por isso que eu li 8 edições aqui de Vingadores Secretos e Capitão América, ou melhor, é o contrário, né? Capitão América e os Vingadores Secretos. Particularmente, eu continuo gostando das histórias do Guerreiros Secretos, porém eu acho que ela tá se arrastando demais, assim, já passou de 20 edições e parece que a gente não tá chegando num local, não tá indo para um objetivo, para um final, para uma conclusão. Parece que ela está se alongando, assim, apesar de eu gostar muito da premissa, né, do Nick Fury formar uma equipe secreta com novos personagens, enfrentando a Hydra, e tem o envolvimento de outra organização secreta, uma organização russa, que é o Leviathan. Então, aos poucos, se eu não me engano, é o quem é que escreve? O Hickman? Agora eu não lembro, deixa eu resgatar aqui. Isso, Jonathan Hickman. Então ele que escreve. Eu até gosto do roteiro dele e da narrativa dele, dessa premissa. Porém, eu tô achando que a história tá se arrastando demais. E tem vezes que, infelizmente, tem edições que não tem história dos Guerreiros Secretos, né? Se foca justamente no Capitão América e nos Vingadores Secretos, que é o que dá título à revista, né? Nas histórias do Capitão América, o Bucky ainda era o Capitão América na época. Então a história logicamente foca nele. No primeiro arco tem uma história envolvendo o Zemo, que eu gostei bastante. Depois tem o julgamento do Bucky, né, como Capitão América, e que eu também gostei, achei bem interessante, apesar de não ter gostado do final. E em Vingadores Secretos, sinceramente, eu acho que pra mim é o pior título aqui dessa revista, né? Ela é escrita pelo Bendis, se não me engano, e tem a arte do Mike Deodato, né, que eu acho excelente. Mas, porém, enfim, a premissa, não estou gostando. O primeiro arco envolvia o Nova numa missão em Marte, e o interessante é que revela uma nova organização ali, o Conselho das Sombras. E no segundo arco, que não acaba finalizando aqui na edição 8, né? Ela vai concluir, eu acho que na edição 10, se não me engano, envolve justamente o Shang-Chi e o pai dele, né? Então, até uma história interessante, porém, enfim, para mim é o pior arco aqui pior arco dessa edição, né, do Capitão América e os Vingadores Secretos. Após finalizar a revista mensal lá do Doutor Estranho, que foi lançado lá em 2017, se não me engano, eu decidi aqui colocar no lugar justamente Homem de Ferro, que foi lançado inicialmente lá em 2016, né, em dezembro de 2016. Então eu li aqui, se não me engano, 8 edições também. Então a gente tem aqui a edição 1, que tem aqui uma capa dupla, bem estilosa, bem bonita. E temos aqui a edição 1, a edição 2. Na contracapa tem várias outras capas, né? A Mary Jane aqui no caso, que ela se envolve com Tony Stark, não de forma amorosa, mas enfim, se envolve ali com as indústrias Stark. Temos a edição 3, aqui temos a edição 4, e nessa época que estava iniciando aqui a Guerra Civil 2, então a história se entrelaça aqui com essa minissérie. Edição 5, edição 6, a edição 7 e, por fim, a edição 8. Então li 8 edições aqui do título solo do Homem de Ferro. Nessas edições elas têm duas partes, né? Uma é focada no Invencível Homem de Ferro, e foi escrita pelo Brian Bendis na época. E a segunda tem uma segunda parte que na realidade não começa no início aqui na primeira edição, mas depois vai entrar os títulos do Internacional Homem de Ferro, que foca um pouquinho mais no passado do Tony Stark. Eu particularmente estou gostando da leitura, não estou achando ruim, mas também não estou achando nada surpreendente aqui. Ela foca muito na questão do passado do Tony Stark, e também vai direcionando o Tony Stark para justamente a Guerra Civil 2 que aconteceu na época, né? Particularmente eu estou gostando mais
gostei mais do arco envolvendo o passado do Tony Stark, né? Que ele descobriu anos atrás que ele não era filho do biológico, né? Do Howard. É Howard? Howard Stark. Então ele vai em busca justamente de descobrir os pais verdadeiros dele. Eu achei interessante, é uma história bem interessante. Revela bastante coisas da adolescência do Tony Stark, eu achei interessante. O título principal, que é justamente o Invencível Homem de Ferro, eu sinceramente não gostei dos 2 primeiros arcos. E depois o terceiro arco justamente é o Tony Stark voltando para Nova York e se deparando justamente com os eventos de guerra civil. Aí eu acabei parando aqui a edição. Também tem uma participação que eu achei meio bizarra no caso do Doutor Estranho, né? Ele é meio que um coadjuvante aqui das histórias, né, do Homem de Ferro. E no caso aqui se passa justamente após essas histórias, se passam após a mega saga Guerras Secretas, isso, que foi escrita pelo Hickman. Se não me engano, é isso, né? E enfim, o Victor Von Doom, no caso do Dr. Destino, ele recuperou a aparência dele, né? Então ele acaba meio que tentando se regenerar. E, eu achei, sinceramente, a edição do Doutor Estranho bem estranha mesmo. Doutor Estranho não, do Doutor Destino bem estranha, assim, eu acho que eu falei Doutor Estranho mais de uma vez, mas enfim, o Doutor Destino, no caso, o Victor Von Doom. Então ele meio que tá tentando se regenerar, ele tenta se aproximar do Tony Stark, e logicamente o Tony Stark fica desconfiado, enfim, logicamente eu não terminei de ler, continua, né, nas próximas edições, e eu achei bem forçado, não sei, não me convenceu esse arco de história, assim. Depois eu li mais 3 edições de Demolidor, né, da mensal do Demolidor, lá na época, na fase do Chip da Dark? Não, de Charlie Souls, nada a ver com Chips da Dark. Mas enfim, Charlie Souls, temos aqui a edição 17, a edição 18 e a edição 19. Tá perto do fim já a fase do Charlie Souls, tem mais 2 edições, eu acabei ainda não li, mas eu pretendo ler, logicamente, né, para encerrar a série, daí inicia uma nova fase que daí zera a numeração, então vai até a edição 21, esses arcos aqui. Eu li a edição 17, 18, 19 e foi uma leitura nova, eu não tinha lido na época que eu comprei, e tô gostando bastante, enfim, Demolidor, eu adoro Demolidor e tô gostando bastante da fase do Charlie Souls. Aqui basicamente a gente vê os acontecimentos do Wilson Fisk se tornando, né, o prefeito de Nova York, né, no caso, ele foi eleito na última edição, na edição 16, e justamente o Demolidor tentando lidar com essa situação, e surpreendentemente o Martin Murdock se torna o vice-prefeito e acaba tentando deter de várias formas o rei do crime, né, mas numa reviravolta, por um curto período, justamente o Martin Murdock se torna o prefeito de Nova York. Então é bem interessante todo esse desenvolvimento desse arco, eu gostei bastante. Aqui na última edição teve uma pequena participação do evento Guerras Infinitas, né? Eu confesso que eu não li esse evento, então não sei muito bem o que se trata. A história é bem fraquinha, não gostei muito, né? Mas enfim, só complementando, né? Tô gostando dessa fase, tô curioso para ver como ela se finaliza. E depois a gente entra na nova fase do personagem, que eu infelizmente não tenho. Eu tenho acho que só a edição 1, e daí eu não tenho a continuidade, eu acho que eu não vou incluir no desafio, né? Aqui eu li também mais 2 edições, na verdade mais 2 não, 2 edições de Thor. Thor, no caso, o Renascer dos Deuses, né, escrito pelo Straczynski, e que é a continuação direta, né, Thor em Nome do Pai. Enfim, deu vontade de ler essa saga justamente porque no mês anterior, em agosto, eu terminei de ler o Reinado Sombrio. E a fase Reinado Sombrio culmina justamente na fase, na mega saga O Cerco, que tem ligação direta justamente com essa fase do Thor aqui, né? Então o próximo volume aqui, no caso,
dessa Marvel Deluxe do Thor é justamente Thor: O Cerco, né? Que eu pretendo ler, eu quero muito ler, e eu acabei relendo essas 2 edições aqui justamente para me preparar para ler o Cerco. Que eu li na época apenas a minissérie, né? Então, gosto muito dessa fase, né? Eu acho que tem a arte do Olivier Coipel, e, cara, é excelente a arte dele, eu acho fantástica, e a própria fase é muito interessante, né? Eu, sinceramente, eu nunca me interessei muito pelo Thor, mas quando eu li essa fase aqui do Straczynski, que ele dá muito foco não só no Thor, mas os outros deuses, né, de Asgard, eu me interessei mais pelo personagem, assim, e comecei a gostar bem mais do personagem do que antes, né? Então, temos 2 ótimas leituras aqui em setembro, foram essas 2 edições de Thor. E continuando aqui a minha saga na coleção oficial de graphic novels da Salvat, né, a coleção de capa preta, eu li aqui Capitão América: O Novo Pacto. É uma edição bem interessante, né? Tem a edição 1 e a 6 da nova mensal, que foi lançado logo após, né, o atentado do 11 de setembro, lá em 2002, eu acho que foi que essa edição foi publicada, né? O ataque do 11 de setembro foi em 2001, é isso? Espero não estar falando bobagem, mas enfim, foi logo, eu acho que uns meses depois, e aqui eles tentam reestruturar o Capitão América e dão justamente foco nessa questão do atentado e como isso impactou o Steve Rogers, e daí tem uma nova ameaça, que é uma ameaça interna, né, dentro dos Estados Unidos. Eu gostei, foi uma ótima leitura, gostei bastante, a arte também excelente, mas enfim, infelizmente eu só li esses, na época eu não cheguei a acompanhar, e eu só tenho, na coleção de capa preta aqui da Salvat, só tenho os primeiros 6 edições, né. Mas enfim, uma excelente leitura. Depois teve Os Supremos Super-Humanos. Isso aqui simplesmente sensacional, foi uma releitura, né? Eu li na época que foi publicado Os Supremos. E na sequência temos Segurança Nacional, que basicamente fecha o primeiro arco, né, do Supremos, né? E eu acho excelente essa fase aqui, também é uma fase, uma história bem marcante para mim, porque, enfim, foi o que basicamente me interessou. Basicamente eu não me interessava por Vingadores, né, e só depois que eu li a fase do Bendis, né, do Vingadores, e a nova versão aqui dos Vingadores, né, no caso os Supremos, que eu me interessei pelos personagens, assim. Então é muito marcante, é cinematográfico, é ação excelente, arte excelente, a narrativa excelente também, né? Depois teve 2 volumes aqui focados no Quarteto Fantástico Inconcebível e Quarteto Fantástico Ações Autoritárias. Basicamente aqui a gente tem uma história do Quarteto Fantástico derrotando o Dr. Destino e depois tendo que lidar com o fato da Latvéria ficar sem nenhuma liderança, né? Então, no caso, o Red Richard e o Quarteto Fantástico acabam se propondo a tentar gerenciar a Latvéria, né? E, cara, é bem interessante, surgem umas situações bem interessantes aqui, mas, sinceramente, eu não sou um leitor de Quarteto Fantástico, então, pra mim, foi uma leitura ok, não foi surpreendente, até porque eu não domino muito a mitologia do Quarteto Fantástico, né? Mas, bem ou mal, foi uma boa leitura, assim. Depois, mais uma releitura, 1602, né, que basicamente é uma proposta aqui, escrita pelo Neil Gaiman. Cara, excelente arte do excelente Andy Kubert, e muito, muito excelente, muito interessante. Ó. Eu acabo sendo redundante algumas vezes, né, peço desculpa. Mas é excelente essa leitura aqui, porque basicamente é uma releitura do universo Marvel, colocando os personagens, né, no século XVII, né? E temos versões de vários personagens, e tem a rainha, eu acho que é a rainha Elizabeth, agora não sei, mas enfim, então é bem interessante como o Gaiman revê, né, alguns conceitos dos personagens e encaixa eles numa situação totalmente nova, assim.
E é realmente surpreendente, assim. Para mim foi uma excelente releitura. Eu li a minissérie na época, eu tenho a minissérie. Inclusive, eu acho que eu tenho mais de uma edição de 1602, né? Eu acho que eu tenho a minissérie, um encadernado em capa cartão e a edição aqui da Salvat. Mas enfim, é uma história que eu gosto bastante. E por fim, encerrando o mês de setembro, eu li também, aqui ainda dentro da coleção de capa preta da Salvat, Guerra Secreta, que basicamente é uma proposta de uma nova história, na realidade, né? Não tem nada a ver com a Guerra Secreta original ou com a última Guerra Secreta, que foi lançado anos depois. Então é basicamente uma história focada muito no Nick Fury, espionagem, envolve a Latvéria, né? O país do Doutor Destino, e basicamente é o Nick Fury aqui fazendo uma equipe secreta para justamente atacar a Latvéria. Então é bem interessante, tem uma ótima arte e tem uma ótima narrativa, né? Foi escrita pelo Brian Michael Bendis, né? E desenhos do Gabriele Dell'Otto. Gabriele? Será que é homem ou mulher? Eu confesso que eu não sei. Mas enfim, a arte é excelente, a narrativa é excelente, tem um belo tom de espionagem e tem bastante ação também. Enfim, vários personagens tu não vê muito atuando junto, mas tu vê aqui, né, nessa minissérie. Eu gostei, gosto bastante dessa história. Não é uma história surpreendente, com certeza não se compara com as outras guerras secretas, né? Mas bem ou mal, é uma ótima leitura. Então essas foram as minhas leituras aqui do mês de setembro, dentro do desafio 365 HQs. Né? Lembrando que eu estou publicando diariamente no perfil oficial lá do Porto HQ no Instagram toda a minha leitura diária. Né? Então a proposta é ler diariamente uma HQ. Eu confesso que eu estou um pouquinho atrasado, então acho que um dia atrasado, mas enfim, tá? Estou registrando e vai ter 365 HQs lidas dentro do ano de 2023. E aqui no YouTube, mensalmente, eu faço um pequeno resumo, né, das minhas leituras, apresentando cada título e tentando fazer uma pequena review aí de cada leitura. Então é isso aí, gurizada. Espero que tenham gostado. Comentem, avaliem e até o próximo vídeo. Valeu!